Bom, pessoal, então, boa noite. Vamos começar a falar aí um pouco de farmacotécnica homeopática. Já que a gente não está tendo aulas no laboratório por conta da pandemia de Covid-19, a gente não vai poder fazer aí aquela prática, né, da farmacopeia homeopática por enquanto, né? Mas ah, a gente vai ter que entender alguns aspectos da farmacopeia homeopática. Ela é diferente da farmacopeia alopática em alguns pontos, né? Então a gente vai tentar entender como que funciona essa farmacotécnica, desculpem, tá? Para a gente começar a entender como funciona a farmacotécnica homeopática, a gente tem que entender que a gente vai fazer formas farmacêuticas derivadas. E o que são elas, né? Então, são resultados de um processo de dinamização. Tá? Então, vai consistir aí na desconcentração de insumos ativos por meio de diluições seguidas de sucções ou triturações sucessivas. Sucções e triturações são termos que a gente já viu. Seria você doar energia cinética para aquela mistura, tentando retirar um pouco das propriedades energéticas do princípio ativo para o insumo inerte que será utilizado como medicamento. Tá? Então a gente vai tentando fazer isso, desconcentrando dentro de métodos propostos por Hahnemann, tá? E alguns outros métodos, como o método Korsakovianos. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender da farmacotécnica homeopática seriam as escalas. Tá? Ela tem 3 escalas. Tá? E vai depender da proporção entre insumo ativo e insumo inerte. São as escalas decimal, centesimal e 50 milesimal. Né? Começamos falando da escala decimal. Então, a escala decimal ela é preparada na proporção 1:10, ou seja, uma parte de insumo diluída em 9 partes do insumo inerte. Então, o insumo ativo, uma parte dele, e uma diluição de 9 partes do insumo inerte, perfazendo um total de 10 partes da medicação. Tá? Então, a gente tem aí que ela foi criada por Hering, nos Estados Unidos. A escala decimal ela não foi criada por Hahnemann. Tá? Então, foi Hering, nos Estados Unidos, e foi difundida depois por Wencmeyer, na Alemanha, que surgiu com o pretexto de diminuir as distâncias entre as quantidades de insumo ativo e insumo inerte, tornando a diluição mais uniforme e mais fácil de preparar. Então, Hahnemann colocou como padrão, primeiramente, a escala centesimal, de 1:100. Né? E aí, para diminuir essa distância e colocar um pouco mais de variáveis entre as dinamizações, né? Porque você tem um pouco mais de variáveis, Hennigan criou a escala decimal para criar aí uma diferença menor da desconcentração do medicamento. Bom, ela ainda é uma escala mais empregada nos Estados Unidos e também na Alemanha. Tá? Para a homeopatia dos Estados Unidos e da Alemanha, a escala decimal é a mais utilizada. Tem alguns símbolos, você pode colocar como X, né, 10 em algarismo romano, para identificar que foi feito dentro de uma escala decimal. Você pode colocar o símbolo D ou o símbolo DH, que seria o mais indicado, porque você está colocando que você está utilizando a escala decimal dentro do método Hahnemanniano. Tá? Então, DH. E DH é a escala mais utilizada quando você faz uma medicação decimal aqui no Brasil, dentro da escala decimal. Você pode usar, então, 1x, D1 ou 1DH para identificar a primeira dinamização decimal, 2x, D2 ou 2DH para identificar uma segunda dinamização decimal. Aqui no Brasil, seria padronizado como 1DH, 2DH, 3DH, e a cada dinamização você vai aumentando esse número, que seria a potência do medicamento. Então a gente tem aí a empregabilidade do DH no Brasil como precedido da potência. Né? Então a gente tem aí um exemplo de farmacotécnica homeopática na escala decimal. Pegamos 1 ml
da solução da tintura mãe de arnica montana e colocamos mais 9 ml de etanol a 50%. Batemos 100 vezes. Interessante aqui é o seguinte, as sucções são 100 na escala decimal, não são 10, tá? Então você coloca 1 ml de arnica montana mais 9 ml de etanol e faz 100 sucções. E aí você tem a primeira dinamização da arnica montana. E aí você pode colocar arnica montana 1x, arnica montana D1 ou arnica montana 1DH. Tá? Então você fez a primeira dinamização dentro da escala decimal. Tá? Pega 1 ml dessa solução mais 9 ml de etanol, faz mais 100 sucções, você tem arnica montana 2x, arnica montana D2 ou arnica montana 2DH. Certo? Aqui a gente tem uma imagem que mostra isso de forma mais clara. Né? Então a gente tem aí um insumo ativo, pega uma parte dele mais 9 partes de insumo inerte, coloca dentro de um próximo frasco, faz as 100 sucções, faz a doação da energia cinética para o produto, depois você retira uma parte desse diluído mais 9 partes de insumo inerte, faz mais 100 sucções, você tem a 2DH, tira uma parte, coloca mais 9 partes de insumo inerte, faz mais 100 sucções, você tem a 3DH. Então essa seria a escala decimal, tá? Dentro do método hahnemanniano. A escala centesimal, como o nome já diz, aqui a gente vai preparar na proporção 1:100, ou seja, uma parte do insumo diluída em 99 partes do insumo inerte, fazendo um total de 100 partes. Então essa escala aqui foi criada por Hahnemann e ela foi a única escala citada por ele dentro das 5 primeiras edições do Organon, que é o livro que ele deixou como os métodos e as metodologias para se fazer a homeopatia. É a escala mais empregada no Brasil. A gente pode empregar os seguintes símbolos: C, o símbolo primeira, segunda, terceira, sem nenhuma indicação. Né? Você pode colocar só o número, porque ela é a escala padrão da homeopatia, então você não precisa colocar CH ou C, você pode deixar só o número, que você vai entender que é a centesimal, ou CH. Para a gente padronizar e deixar a fórmula bem clara, é interessante utilizar o número da potência e o CH, porque aí você deixa claro que você está fazendo na escala centesimal dentro da metodologia hahnemanniana. Tá? Então aí a gente tem C1, primeira, 1 ou 1CH, como identificação da primeira dinamização centesimal. Tá? Então a gente pode fazer todas essas colocações como centesimal. A gente tem C2, segunda, 2 ou 2CH como a segunda dinamização centesimal. Assim como o DH, o CH seria a forma mais corriqueira de se utilizar aqui no Brasil e é a forma mais padronizada que nós temos de homeopatia. Aqui a gente tem um exemplo, né? 1 grama de dicromato de potássio mais o QSP, quantidade suficiente para 100 ml de água purificada. E aí a gente faz 100 sucções, a gente vai ter cálium bicrômio C1 ou cálium bicrômio primeira ou cálium bicrômio 1 ou cálium bicrômio 1CH. Então a gente vai pegar o dicromato de potássio aqui e vai fazer a sucção dentro dos 100 ml de água purificada. Tá? Se a gente for utilizar gotas, nesse caso da centesimal, a gente pega uma gota do produto, do princípio ativo, coloca dentro do frasco e mais 99 gotas do insumo inerte. Faz as 100 sucções, você tem a primeira dinamização. Pega uma gota desse dinamizado, coloca no próximo frasco, tá? E coloca mais 100 gotas do princípio do insumo inerte. Faz a dinamização, as 100 sucções, e você tem a 2CH. Aqui a gente tem a imagem que mostra como seria a escala centesimal. Então, a escala de diluição. Tá? O insumo ativo,
uma parte mais 99 partes do insumo inerte, faz as 100 sucções, energia cinética, 1 CH. Tira uma parte, passa para o próximo frasco, mais 99 partes de insumo inerte, faz a sucção, você tem ali a 2CH. Tira uma parte, passa para o terceiro frasco e coloca mais 99 partes de insumo inerte, faz a sucção, você tem a 3CH, e assim por diante, dentro daquilo que foi pedido pela prescrição médica, deve ser feito quantas diluições forem necessárias. Né? Bom, e aí a gente tem uma terceira escala, tá, proposta por Hahnemann, tá, para vocês não falarem assim, de que cabeça que saiu a questão da 50 milesimal. Tá? 50 milesimal foi proposta por Hahnemann. E aí a gente tem que é uma potência elevada, a gente tem a proporção de 1 para 50 mil entre o insumo ativo e o insumo inerte. Tá? E aí a gente tem um método especial para fazer essa diluição. E está descrita lá no artigo 270 da 6ª edição do Organon, de Samuel Hahnemann. Então, teve-se as 5 primeiras edições do Organon, que ele simplesmente falava em escala centesimal. Na última edição do Organon, tá? E essa edição, ela só foi se tornar pública 78 anos depois que o Hahnemann morreu. Tá? E aí acharam esses escritos dele, onde ele citava a 50 milesimal, e ele inclusive fala que essa seria a diluição perfeita para os métodos homeopáticos. Tá? E a gente emprega os seguintes símbolos nela. Q, LM. A gente pode colocar um Q para a primeira 50 milesimal ou um LM para a primeira dinamização na 50 milesimal. Tá? Então aí a gente tem as proporções decimal, centesimal e 50 milesimal. 1 para 50 mil, 1 para 100 e 1 para 10, dependendo aí da diluição que você precisa para preparar a medicação homeopática. Bom, elas podem se corresponder matematicamente, mas a gente não pode realizar conversão entre escala. Por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos. A gente tem a 1DH, tá? Que é uma na primeira decimal, tá? E temos a 2DH, que é a segunda decimal. A 2DH, ela é 1 para 100, né? A diluição, que seria a mesma que a 1CH. Porém, a quantidade de sucções que você fez foram 2. Então, você jogou energia cinética 2 vezes no seu medicamento. Então, você tem uma proporção quantitativa, ou seja, se você for olhar a quantidade de diluição é igual, a 2DH é igual a 1CH, falando em diluições, só que como a gente está trabalhando com homeopatia, qualitativamente, ou seja, a qualidade do medicamento empregado é diferente. A gente tem ali 2 energias cinéticas jogadas 2 vezes, né, na 2DH, e na 1CH a gente tem apenas uma. Tá? Então você muda a forma de preparação do medicamento. Então você não pode fazer essa conversão simplesmente pela diluição. Se você tem a 2DH e não tem a 1CH, você vai ter que preparar a 1CH. Você não pode pegar a 2DH e considerar que ela seja a 1CH, certo? Por causa da questão qualitativa da medicação homeopática. Você precisa realizar ali as sucções dentro das potências que você está indicando no rótulo do medicamento. Então, são concentrações iguais com potências diferentes. Tá? E quando a gente trabalha com homeopatia, a gente não está trabalhando com matemática. Né? Não é um sistema matemático, é um sistema energético. Então, a dinamização seria, até certo ponto, mais importante do que a diluição. Então, a quantidade de energia cinética correta que você coloca para realizar a potência do medicamento, conforme o médico prescreveu, o homeopata, é mais importante do que você fazer correlações de diluições matemáticas,
senão você só iria fazer a diluição sem precisar das sucções. A sucção é o caráter importante que dá o fator energético para a medicação homeopática dentro dos princípios de Samuel Hahnemann. Senão a gente não precisaria estudar todos aqueles conceitos, aqueles princípios, e prepararia apenas dentro do processo de diluição, o que não é o correto. Tá? Então a gente tem aí correspondências quantitativas, né, entre as escalas, mas não correspondências qualitativas entre as escalas. Tá? O método de sucção, a gente tem dois tipos de sucção, o manual e o mecânico. Nessa imagem que vocês estão vendo aí é o método manual, onde você bate contra um anteparo semirrígido. Tá? E aí você golpeia o frasco fortemente 100 vezes contra um anteparo semirrígido. Em um movimento contínuo, ritmado, para promover energia cinética constante ao medicamento. Esse processo é realizado após cada diluição do insumo ativo, então cada potência que você coloca, você faz uma sucção. Tá? Durante essa sucção, o antebraço deve formar um ângulo de mais ou menos 90 graus com o anteparo, então você deve subir mesmo o braço e descer dentro de movimentos ritmados, tá? Então você tem que colocar ritmo dentro desses movimentos e sugere-se uma utilização de uma espuma de densidade 23 encapada de couro sintético para que você tenha ali o anteparo semirrígido, para que você também não quebre o frasco, nem machuque sua mão em cima da bancada. Ok? Para facilitar esse processo, a gente tem a sucção mecânica, que aí tem máquinas succionadoras capazes de reproduzir o movimento manual. Essa máquina aqui, como vocês podem ver, ela comporta até mais de um frasco. Aqui são 6 frascos para serem dinamizados. Aí você liga ela, ela conta 100 sucções, tá? E você coloca mecanicamente energia cinética nos frascos e faz a dinamização automaticamente. Para uma farmácia de manipulação, seria o método mais interessante você ter o succionador mecânico, né? Ou o braço mecânico. Tá? Existe também a sucção manual digital, que são almofadas que tem contador. Né? E aí você vai ter um dispositivo elétrico com reset de 3 dígitos, você vai batendo nesse anteparo e ele vai contando para você quantas vezes você fez a sucção. Até quando chega no 100, zera, e você evita isso, a ocorrência de erros ou perda de contagem dentro do processo de sucção. Bom, o processo de dinamização. Tá? Então, a gente tem a tintura-mãe ou droga solúvel para fazer a dinamização líquida. Tá? Então, a gente precisa das sucções para fazer a dinamização líquida e a gente precisa da trituração da droga insolúvel, porque a gente também tem alguns princípios ativos que são insolúveis. E aí a gente tem que fazer a trituração da lactose na dinamização sólida. Tá? E aí a gente faz um processo de trituração. Tá? Os métodos. Tá? A gente tem 3 métodos de preparação das formas farmacêuticas derivadas. A gente tem o método hahnemanniano, a gente tem o método korsakoviano e o método de fluxo contínuo. Tá? Então, são 3 métodos utilizados para preparar as formas farmacêuticas derivadas. Tá? O primeiro deles é o método clássico, que é o método hahnemanniano. Tá? Criado pelo fundador da homeopatia, esse método pode ser subdividido em 3 outros métodos. A gente tem aí, primeiro método, o método clássico, ou frascos múltiplos. Tá? Então, ele foi desenvolvido para preparar formas farmacêuticas derivadas nas escalas decimal e centesimal, a partir de tinturas mães e drogas solúveis. Então, é o método de preparar a medicação líquida, né, droga solúvel, a partir de tinturas mães. A gente tem o método da trituração, e aí a gente vai preparar na escala decimal ou centesimal a partir de drogas insolúveis, e é um método utilizado também na escala 50 milesimal, a partir de drogas solúveis ou não.
E o método da 50 milesimal. Esse já é específico para preparar formas farmacêuticas derivadas nessa escala, 50 milesimal, a partir de drogas minerais, animais e vegetais. Essas duas últimas no estado fresco, ou quando você não tiver elas em estado fresco, a partir de tinturas mães desses produtos, né? Mas preferencialmente na escala 50 milesimal, animal e vegetal tem que estar em estado fresco, não em tintura mãe. Tá? O método korsakoviano, e aí é o método de Korsakov, Simeon Korsakov, é um método também de frasco único ou do fluxo descontínuo, criado em 1832, né? Korsakov ele era oficial do exército russo, por isso esse nome bem parecido com os nomes russos, né? E ele queria simplificar o método de Hahnemann. Né? O que ele fez para simplificar? Ele pegou um único frasco e esvaziava ele. Ele fez um cálculo onde o que estava retido ali nas paredes do frasco equivalia a 1/100º do volume anterior. Então acrescentava mais 99 partes de insumo inerte e fazia as sucções da solução para alcançar a potência seguinte. Entenderam? Em vez de ele pegar uma gota e passar para o próximo frasco, não, ele pegou o mesmo frasco, esvaziou ele, o que ficava nas paredes do frasco ele considerava como uma, uma porção do que continha ali. Então você colocava mais 99 partes de insumo inerte e fazia sucções. Bom, consagrou-se esse uso, né, para fazer altas potências com mais rapidez e não precisava utilizar tantos frascos esterilizados para passar de uma potência para outra. Imagina você, na Hahnemanniana, você vai passar da 1 para 2, você usa um frasco, da 2 para 3, mais um frasco. Você vai fazer até a 30, você precisa de 30 frascos para fazer as diluições dentro do método Hahnemanniano. Korsakov utilizou apenas um frasco, então ele descartava aquele insumo que ficava nas paredes, ele reutilizava o frasco para continuar as desconcentrações. Tá? Só que esse método não é exato. Então você não tem ali uma medida exata da diluição. E só justifica no caso de alguma emergência médica. Então você está precisando muito daquele produto com agilidade e você só tem um frasco para fazer, você utiliza o método de Korsakov para agilizar o processo sem utilizar tantos frascos para preparar a homeopatia. Bom, aqui no Brasil a gente utiliza esse método para preparar formas farmacêuticas acima de 30 CH. Tá? Então você faz da 1 até a 30, você utiliza os 30 frascos. Da 30 para frente, você pode utilizar o método korsakoviano. A legislação te ampara a utilizar esse método para preparar acima de diluições acima de 30 CH. Tá? Bom, o método do fluxo contínuo, né? Então a gente não vai entrar no Hahnemanniano ainda. O fluxo contínuo, ele surgiu depois que altíssimas potências começaram a ser demandadas pela homeopatia. Tá? Principalmente nos Estados Unidos, o médico norte-americano James Tyler Kent, que começou a obtê-las e projetou esse aparelho dinamizador, certo? Bom, esse aparelho depois foi aperfeiçoado por Skinner, segundo a terceira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, assim como o método korsakoviano, o método de fluxo contínuo, é empregado à preparação de formas farmacêuticas derivadas depois da 30ª dinamização centesimal hahnemanniana. Então, depois da 30 CH, você pode utilizar o fluxo contínuo para preparar as medicações homeopáticas. Esse é um dinamizador de fluxo contínuo, né, a imagem aí. Tá? Dadas as características do método, que emprega fluxo contínuo e constante, também não proporciona uma escala bem definida. Né? Ele não é uma escala muito definida. Tá? Vamos ver como é que eles funcionam. Primeiro, você vai precisar da matéria-prima na 30 CH. Né? Já que a legislação te impede de fazer antes disso, você começa com a 30 CH. Tá? Então, o insumo inerte usado nas preparações intermediárias, obtidas por meio do método de fluxo contínuo, a partir da potência 30 CH, é a água purificada. Tá? Então, você vai utilizar apenas água purificada a partir daí. Tá? Bom, para fazer essas altíssimas potências, na mão,
seria impossível você chegar, por exemplo, a 200.000, a 100.000 dinamizações. Então, essas potências são obtidas por meio desse dinamizador de fluxo contínuo, que seria basicamente as seguintes partes. Tá? Ele tem um sistema de alimentação, um funil de separação de fases, que serve de reservatório de insumo inerte. A gente tem a coluna de vidro para manter a pressão da água estável do início ao final do processo, garantindo desse modo um fluxo contínuo e constante da dinamização. A gente tem uma torneira para permitir o escoamento da água do reservatório do insumo inerte para a câmara de dinamização e uma válvula para controle do fluxo de água proveniente do reservatório superior. Uma câmara dinamizadora, também conhecida como ampola dinamizadora ou cachimbo dinamizador, de vidro termorresistente para poder ser esterilizado, com uma entrada superior para o insumo inerte e uma saída lateral para a retirada das dinamizações. Tem a palheta pá ou hélice de vidro, também termorresistente, para promover o turbilhonamento da diluição, e um motor com capacidade suficiente para promover com a palheta o turbilhonamento do meio líquido, a fim de liberar energia cinética medicamentosa. Tá? Então a gente tem aí o dinamizador na imagem, tá? Aqui a gente vê o sistema de alimentação, a coluna de vidro, a torneira e a válvula, tá? O motor, a palheta, a pá ou a hélice e a câmara dinamizadora, onde vai ser adicionada energia cinética por velocidade cinética do motor dentro dessa câmara dinamizadora. Tá? Esse frasco aqui embaixo é para pegar o resquício do que sai de insumo inerte do dinamizado. Para padronizar, a gente deve ter potências estocadas com matrizes, e são elas a 199, a 499, a 999, a 4.999, a 9.999, 49.999 e 99.999 fluxos contínuos, para preparar as seguintes potências: 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 e 100.000 fluxos contínuos. Então, a gente pode deixar uma atrás em estoque para preparar as outras potências. Então, essas podem ficar em estoque. Tá? Bom, para a farmacopeia brasileira, a gente pode dispensar dentro do mérito do fluxo contínuo a partir da 200 fluxos contínuos até a 100.000 fluxos contínuos. Esse é o limite máximo de medicação dentro do fluxo contínuo que a gente pode fazer. Tá? Para isso, a gente precisa fazer os seguintes cálculos. Né? Por exemplo, se a gente tem um aparelho e esses aparelhos têm rotação de RPM padronizado, com a câmara de capacidade de 2 ml e o motor que gira a 2.600 RPM, a gente tem 3.600 rotações em 60 segundos. E aí a gente faz o cálculo de 100 rotações irão durar 1,6666 segundos. Tá? Então a gente tem que, para a gente ter as 100 rotações, que é as 100 dinamizações com o motor, isso acontece em 1,66 segundos. Né? Então a gente tem que 2 ml deve passar pela câmara de dinamização em 1,66 segundos. Como é impossível medir 2 ml e nesse espaço de tempo, a gente utiliza um cálice com 60 ml como padrão. Tá? E aí a gente tem que esses 60 ml, fazendo uma regra de 3, deve passar pelo fluxo contínuo dentro de 50 segundos. Tá? Para a gente ter a calibração do equipamento, para a gente ter esses 100 fluxos contínuos dentro de 1,66 segundos. Tá? A gente faz a calibração do equipamento. E aí a gente prepara. Como é que a gente prepara, por exemplo, uma 200 fluxos contínuos? Primeiro, a gente tem que ter uma fórmula. Seria N, número de dinamizações, tá? FC seria a potência final que você quer, no caso aqui 200, menos 2. Por que menos 2? Porque as duas últimas você tem que fazer na mão, você não pode fazer todas no fluxo contínuo, menos 30 CH, que seria o ponto de partida. Você pode começar a partir da 30 CH, né? Fazer o fluxo contínuo. Tá?
Então, a gente tem aí que o número de dinamizações seria 198 menos 30, que é igual a 168 dinamizações. Né? Como assim? Você já tem uma matéria-prima na 30CH. Tá? E aí você vai passar ela dentro do fluxo contínuo. Só que você vai chegar até a 198, porque as duas últimas têm que ser manual ou no braço mecânico. Tá? Então você vai ter 168 dinamizações. Se cada dinamização a gente tem 1,66 segundos, a gente tem 1,66 vezes 168 dinamizações, 280 segundos. Ou, no caso, em minutos, 4 minutos e 40 segundos, passando dentro do fluxo contínuo para a gente ter a 198 FC. Tá? Então a gente tem aí que saber também o volume de insumo inerte que a gente precisa colocar dentro do fluxo do reservatório para multiplicar isso para a gente ter a quantidade de insumo inerte que é necessário para realizar esse processo. Tá? Então a gente tem o volume, tá? É igual ao fluxo vezes o tempo. Então a gente tem 60 ml dividido por 50 segundos vezes 280 segundos, que é o nosso tempo total do processo para chegar a 198 FC. Então a gente vai ter um valor de 336 ml para ser utilizado como insumo inerte nesse fluxo contínuo, né, desse processo. E aí a gente tem os cálculos já, né, do ponto de partida sendo 30CH, o tempo utilizado para o método de fluxo contínuo, né, no caso, o tempo para cada uma da FC final que a gente precisa, e o volume em ml do produto que a gente quer no final. Então, para a gente fazer uma dinamização máxima na 100.000 FC, a gente vai ter um tempo de 166,613 segundos e vai utilizar um volume de 199.936 ml. Então, a gente vai utilizar bastante insumo inerte para realizar a 100.000 FC. Por isso que essas dinamizações, altas dinamizações do fluxo contínuo, são caras. Você vai precisar de uma quantidade imensa de princípio ativo ou de insumo inerte para realizar a FC. Tá? Bom, então esse procedimento padrão é o seguinte: primeiro você preparar 30CH, tá? No etanol, 77%, que vai ser o ponto de partida do método do fluxo contínuo. Enche a câmara de dinamização com a potência 30CH, preparada no etanol 77. Depois você vai acrescentar a quantidade suficiente de água purificada no reservatório superior e na coluna, e adicionar simultaneamente a entrada de água e a rotação do motor. E aí deixa o tempo correr. Quando você esgota o tempo previsto para a operação, interrompe o processo. E aí você faz as duas últimas dinamizações manuais, de 1 para 100. Tá? Bom, para a gente terminar essa parte da aula, né, falta aí 2 minutos só para o nosso Zoom fechar. Primeiro a gente vai entrar na situação problema para cálculos, né, para termos de cálculos. Né? Então a gente vai considerar o recebimento da seguinte prescrição para uma paciente, né, XXX, que está com olho de peixe na sola do pé, que é um tipo de calo. Então a médica homeopata orientou o paciente a utilizar os medicamentos a seguir e esclareceu que até o final do segundo ciclo o olho de peixe ficaria preto e ia cair naturalmente depois do tratamento. Preparar Lycopodium clavatum 200CH, né? Tomar, ou DU significa dose única, tomar uma dose única longe das refeições e repetir em 30 dias. Antimônio crudum 6CH em gotas, tomar 5 gotas 3 vezes ao dia por 15 dias, parar 15 dias e repetir por mais 15 dias. Primeiro, qual o procedimento que a gente vai fazer para realizar essas duas formas farmacêuticas, considerando que a gente já tem as matrizes na potência para o preparo. Né? Então, primeiro, a gente vai considerar que o padrão de dispensação da farmácia é o farmacopeico. Então, para a dose única, 20 ml quando não está especificado. Então, o médico não prescreveu lá
quantos ml para dose única, a gente libera 20 ml. Para preparar a dose única, ponto de partida, matriz na potência desejada, na 200CH, veículo inerte, água ou álcool a 5%, na diluição centesimal. Então, a gente vai ter um volume aí de 10 ml. O procedimento: realiza a diluição direta de 2 gotas na matriz de licopódium clavato em 200CH, em álcool 77%, em 10 ml de água ou álcool 5%. Pronto. E aí é só rotular. Você já tem a potência desejada para realizar essa preparação em dose única. Para preparar o antimônio crudo, né, a gente tem a matriz na potência anterior na 5CH,